eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma maçã bem especial. Mas antes eu vou te convidar para nós falarmos com Deus. Me acompanhe nesta oração. Meu Deus, muitas vezes nessa vida nós somos surpreendidos por situações difíceis que nós não conseguimos compreender e ficamos assustados. Mas a tua palavra diz aqui no Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Queremos crer, mas a nossa fé é pequena e por causa disso sofremos e por não compreender ficamos assustados. Senhor, assim como pelo seu grande amor já nos tem alcançado e perdoado os nossos pecados, eu te peço, Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, libera sua graça em forma de cura, restaura o corpo debilitado pela enfermidade. Afofa a cama dos que estão no leito lutando pela vida. E em agradecimento, nós te louvaremos e nós testemunharemos dos teus grandes feitos. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar com o pincel número 6, fazendo as folhas. As folhas eu vou usar primeiro o amarelo ouro. Eu vou colocar uma pincelada assim, ó. Uma pincelada mesmo. Agora eu vou colocar o verde oliva no restante. E quando chegar aqui, eu vou entrar com o verde oliva um pouquinho para cima desse amarelo ouro, porque eu quero só que fique mais claro, que fique mais amarelado ali. Tá vendo como eu tô misturando? Ó, coloco tinta, não em cima do amarelo, coloco do lado da mancha e vou sujando aquela mancha de amarelo com o verde. Agora eu vou preencher o restante da folha com o verde oliva. Troquei de pincel, peguei um número 8, porque aquele meu número 6 estava muito mole. Eu gosto do pincel durinho. Aí já misturei, agora eu vou pegar um pouquinho do berinjela. Isso mesmo, berinjela. E vou fazer uma sombra aqui. Berinjela é bonito quando vem a cor mais clara por cima. Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Aqui é a linha central da folha, tá? Eu vou puxar um pouquinho pra cima. Agora eu já vou iluminar. Eu vou iluminar com erva doce. Eu vou colocar aqui, ó, a luz bem na linha central, por mais um pouquinho, e agora eu vou puxar. Olha como eu puxo, não é reto, você vai fazendo essa curvatura. Eu tô iluminando, ó, o centro tá aqui, o cabinho, aí eu dou uma puxada e eu quero deixar essa ranhura bem leve aparecendo. Olha como fica bonito. Agora eu vou fazer isso aqui do lado de cá, só que não daqui pra lá, não, é de lá pra cá. Eu coloco lá na borda de fora, ó, em cima do risco, bem em cima do contorno, e puxo pra dentro, fazendo uma curvatura e deixando aparente essa ranhura. Aqui em cima não precisa tanto. Olha como ficou. Gostei do resultado. E o acabamento já vem em seguida, com o verde oliva.
Aqui, ó, já vou fazer o cabinho, deixando assim um pouquinho mais grossinho. Aí, eu vou fazer para esse lado que tem a claridade, algumas ranhuras. Vou fazer aqui, ó, uma pontinha. Desse lado mais claro, eu posso trabalhar algum detalhe, ó. Eu gosto de fazer assim, um meio contorno, mas pode deixar assim meio irregular, tá vendo? Faltou aqui, faltou aqui. Eu não vou preencher, eu não vou fazer a linha inteira. Eu posso ainda trabalhar com um pouquinho do erva doce, que foi a luz, para o outro lado, fazendo a ranhura também. A gente só não pode cruzar essas linhas que ficaram. E ainda posso fazer isso aqui, ó, saindo do cabinho, eu levo uma linha de luz, que não precisa necessariamente chegar lá em cima. Mais um detalhe, ó, mais um enfeite, que na área escura eu posso fazer só um risquinho assim, nesses fundinhos, ó. Olha que legal que fica. Pronto, esta folha. Esta aqui é a mesma coisa, só que ela tá por trás da maçã. Eu vou fazer e já mostro pra você. Olha só como ficou esta aqui. Você viu que aqui, ó, eu coloquei a luz e fui morrendo para ficar escuro aqui que tá atrás da maçã. Essa folha aqui eu fiz dobrada, mas a sequência dela é a mesma coisa. Você viu que aqui nós temos uma luz, uma sombra, uma luz e uma sombra. Aqui também, uma luz, uma sombra, uma luz e uma sombra. E nesta mesma coisa, a gente vai ter uma luz, uma sombra, uma luz e uma sombra. Do mesmo jeito, eu vou colocar o amarelo ouro aqui. Eu não vou fechar inteira. Agora, eu já vou colocar o verde oliva. Aqui, ó, vou fazer metade, depois a outra metade. Já percebeu, né? Aqui vai ficar clarinho, aqui vai ficar clarinho outra vez. Aí, a gente tem a folha dobrada, que nada mais é do que duas metades. Vou deixar o amarelo aqui um pouco mais claro. Agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte mais clara e outra parte mais escura. Eu já tô com o verde oliva no pincel, então eu vou continuar aqui com o verde oliva. Eu vou puxar para fora, só que eu vou deixar uma beiradinha, para eu não perder o risco. Olha ali, eu vou colocar amarelo nesse pedacinho. Se fosse maior, até colocaria, mas aqui não vou colocar. Mas vou colocar um pouquinho do berinjela aqui, ó, no pezinho da folha, misturando no oliva, e vou colocar um pouquinho do lado da metade também aqui no pezinho. A ponta vai ficar mais verdinha. Tá sujo de berinjela, então eu vou lavar para trabalhar com erva doce, que é uma cor bem mais clara. E agora eu começo nessa borda aqui. Começo aqui na pontinha, puxando pro centro. Olha, arredondado, sem chegar ali. Coloco todo o contorno. Aqui mais escuro, viu como já ficou mais escuro? Isso. Agora, esse lado aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com um pouquinho menos de tinta, porque a folha não tá inteira, ela tá por trás da maçã. Mas eu vou marcar toda a beiradinha aqui com essa luz, que é o erva doce. Olha aí, temos uma folha dobrada.
Deixar a pontinha mais clarinha. E agora eu faço com o oliva aquele acabamento. O cabinho. Agora, aquele meio contorno, que pode ficar todo repicadinho, muito pelo contrário, não deixe lisinho. Aqui, ó, a pontinha. Esse lado aqui, eu vou fazer o contorno, mas é com erva doce. E aqui eu vou puxar umas ranhuras. Aqui também, ó, a linha tá aqui. Então, a gente vai ter umas ranhuras assim, bem poucas e só uma pontinha. Lavo meu pincel e vou fazer o acabamento da beiradinha, da dobrinha. Olha, puxo pra dentro. E aqui por último, fecho puxando no cabinho. E aqui do lado escuro, eu até posso colocar alguma, mas assim, ó, não saindo lá de dentro, porque vai confundir com esse. Então, você faz aqui, coloca bem no meio ou na borda e puxa, mas não precisa puxar inteiro. Aí, já chega de trabalhar nessa folha. Agora, nós vamos fazer o paninho que tá ali embaixo. Eu vou preencher esse paninho inteiro com erva doce, mas eu vou diluir um pouquinho, para ficar bem molinho. Você pode diluir no aquarela silk, se você quiser. Você pode passar o diluente no tecido e espalhar a tinta, se você quiser. Eu vou fazer esse método com a água. Prontinho, tive que fazer mais uma pincelada para pôr desse lado de cá. 3 pinceladas só deu para esse lado. Agora eu vou pegar de novo aquele outro pincel, número 8, para fazer as sombras. E eu vou usar o verde oliva. Eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha, que agora tem que trabalhar com pouquíssima tinta no pincel. Eu vou começar aqui nessa ponta. Você viu que essa dobra aqui, ó, esse tecido tá por cima daquele. Então, eu coloquei aqui uma linha e você vai fazer assim. Você vai trabalhar a sombra aqui. Aí, agora aqui, ó, você vem diminuindo e vai acabar assim. Tá? Vai ficar assim. Agora, eu pego mais um pouquinho e vamos trabalhar essa parte aqui, ó, que é a mais complicada. Primeiro, toda essa beirada aqui tá por cima dessa parte. Então, aqui, ó, embaixo, eu tenho uma sombra. Eu vou colocar a sombra fazendo uma linha ali e vou esfumar para trás. De novo. Agora, eu tenho essa linha aqui. Essa linha aqui, o tecido dobrou e tá por cima desse lado aqui. Então, todo esse lado aqui vai ficar mais escuro. Até aqui, ó, eu coloco a tinta. E também eu vou dar uma esfumada. Aqui eu vou colocar até um pouquinho mais. E vou fechar aqui, ó, vou chegar na maçã. Bem na curvinha, tá? Põe ali e faz assim. Agora, aqui no cantinho, eu tenho uma sombra um pouquinho mais acentuada também. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Você viu que sobrou um pedacinho de luz? Mas nesse pedacinho ainda tem um pouquinho de sombra ali, ó, embaixo da maçã. Esse lado aqui, eu vou colocar aqui, ó, embaixo da maçã, uma linha, bem pouquinho. Essa parte aqui eu tenho uma linha e aqui eu tenho outra linha. São lugares para colocar sombra também. Olha como vai ficar. Vai ficar assim bem manchado.
Agora, voltando aqui, eu tenho uma dobra aqui, ó. Tem um pedacinho ali que esse pano ele foi e voltou. Eu não posso deixar escuro aqui, porque aqui tem que ficar escuro, a sombra, né? Então, eu vou disfarçar aqui e venho deixando um pouquinho mais intensa essa sombra nesse canto aqui, ó. Aí, vem sumindo. Olha como a sombra já ficou bem certinha. Mais uma pinceladinha, já vamos resolver o lado de cá. Atrás da maçã aqui vai ficar escurinho. Então, começo daqui e vou crescendo. Já dou uma esfumada. E agora, aqui, ó, você tem um fundinho, um altinho. Nesse fundinho aqui, você vai colocar um pouquinho de tinta, vai sumir pro lado e vai fazer assim, ó. Aqui eu vou puxar um pouquinho também. E aqui na ponta eu vou pôr um pouquinho também. Aí. Agora, voltando esse lado, essa ponta maior. Aqui tá atrás da maçã, então vai ficar escurinho. Mais um pouquinho de tinta. Agora, eu tenho uma sombra aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro da borda. Você vai colocar essa sombra, aqui no final você dá uma arredondada. Aqui, vai fazer assim, ó. Você viu que eu tô trabalhando com pincel? Eu não tô fazendo isso, tô trabalhando com ele assim. Agora é só o peso do pincel. Tiro aqui a ponta e tiro um pouquinho a ponta de lá. Ó, ele vai ficar o meio mais escuro e as bordas mais claras. Vou pôr um pouquinho mais. E agora, aqui, ó, vou colocar na ponta e venho sumindo. E a última pinceladinha vai subir assim, ó. E por aqui vai sumir. Vamos esfregar o pincel. E sumiu. Definimos as sombras. Agora, vamos com o branco. Nessa parte aqui, eu posso trabalhar com o branco e com esse pincel maior. É até bom, porque é uma área maior também. Ó, eu coloco o branco e eu posso ir sumindo com ele pra cima da sombra. Só que cada vez que eu voltar no branco, eu tenho que lavar o pincel. Porque se eu trago esse branco pra cima, eu sujo o pincel com o verde. Se eu voltar ali, eu vou sujar aquela parte ali que eu quero que fique mais branquinha. Agora, um pouquinho aqui nessa linha, que deveria ter sido depois. Porém, já foi. Aqui é um pouquinho mais curvadinho. Agora, um pouquinho naquela linha ali. Aqui a gente não tem linha, então só coloca o branco na beiradinha de fora e vem trabalhando com o pincel fazendo assim, ó. Isso, vou lavar meu pincel. Aqui a gente tem um pedacinho de luz aqui, que também coloca a tinta e vai empurrando para cima do verde oliva. A gente tem um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Mesma coisa. Lava pincel e mais um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Lava pincel. Aqui a gente tem uma
pontinha. Não podemos chegar ali, porque ali é sombra, então não pode chegar com aquele branco. Vai ficar a mesma pontinha. Já aqui, pode ficar um pouquinho mais acentuado, ó. Que aqui é uma área de luz mais intensa. É claro que depois que secar, isso aqui a gente vai fazer um picô, um detalhezinho para marcar a borda. O lado de cá, eu tenho um pedacinho de luz aqui. E tenho um pedacinho de luz aqui. Essa parte tá mais alta, então ela vai ficar mais clara. Bom, tenho certeza que até aqui você não teve dificuldade. Agora nós vamos à maçã. Peguei novamente aquele pincel maior, que tá com cerda grande, comprida, e eu vou fazer assim, eu vou usar, ali não posso pôr, né? Vou pôr aqui. Eu tenho toda essa área aqui que eu quero deixar mais clara. Então, eu vou usar uma pincelada do erva doce e uma do amarelo ouro, juntas. E eu vou colocar aqui em todo esse espaço. Ó, erva doce, amarelo ouro. E agora, você não vai trabalhar assim, misturando tudo, tá? Você vai colocando a tinta de acordo com essas linhas que eu deixei. Você viu que eu já deixei preparado aqui para você saber qual a direção da pincelada? Então, você não pode trabalhar atravessado, cruzando essas linhas. Você vai colocar a tinta assim, ó, fazendo esse movimento já. Inclusive aqui, eu tenho o cabinho, tô colocando o amarelo ouro em volta do cabinho, mas eu vou preservar ele. E agora, eu vou pôr já um pouquinho do erva doce para dar uma quebrada nesse amarelo ouro. Se você não tem erva doce, pode trabalhar com o marfim. Só que o marfim ele é mais branquinho. O verde soft. Olha só, coloquei bem mais do que a metade. Essa parte aqui dentro, eu já vou deixar um pouquinho mais claro. Agora, eu tô usando o erva doce puro no pincel. E olha como eu vou fazendo. O meio sempre vai ficar uma linha reta. Aí, à medida que vai para os lados, você vai fazendo aquele arquinho com o pincel. Ó, vendo? Seguindo paralelo com essa linha que eu deixei ali. Mas não é para ficar marcado ainda pincelado, é só para deixar mais claro esse meio. E vamos pegar um pouquinho, bem pouquinho, do verde oliva e eu vou colocar aqui dentro, bem no fundinho. E não puxa muito não, porque aqui você vem com o vermelho depois, e o verde com o vermelho não vai ficar muito escuro, uma cor muito escura, não vai ficar bom. Então, olha, bem no fundinho. Agora, eu já vou começar a colocar aqui embaixo, eu tô usando aqui o vermelho escarlate. Você pode usar o tom de vermelho que você tiver, desde o vivo até o profundo. Quando o vermelho encontra o amarelo, olha como eu vou fazendo. Eu vou puxando o meu pincel. Eu não deixo assim uma linha reta aqui. Você tem que já começar a fazer essa transição de cor. Deixo a borda já bem certinha. E esse pincel aqui, ele tá com bastante cerda, então ele carrega bastante tinta. Ele não vai permitir que eu faça aquelas ranhurazinhas mais finas.
Então, eu vou colocar com esse pincel até aqui, e você viu que mesmo assim, olha, eu não tô puxando tudo reto, eu tô puxando, acompanhando, ó, se eu continuar a linha, eu vou seguir aquela marcação que eu coloquei ali. Então, tudo já é uma preparação para você fazer a passagem de cor. Aqui também, olha, se eu sigo reto a minha pincelada, eu vou acompanhar aquilo que eu já coloquei lá. Pronto, um pouquinho menos que a metade, já invadi com as linhas de vermelho toda essa parte aqui mais clara. Passar um pouquinho mais aqui, porque eu andei consertando o risco depois que eu já tinha desenhado, daí tava meio quadrado. Eu cresci um pouquinho aqui do lado e o grafite tá aparecendo. Pronto, agora eu vou pegar aquele pincelzinho mais delicado, que ele tá durinho, aparadinho, bem gastinho, bem velhinho, e eu amo. Eu vou pegar a tinta só aqui, ó, pouquinho, de um lado só. E olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, na parte de trás. Eu vou colocar um pouquinho e vou puxando pra dentro. Agora, eu vou fazer do lado de cá também. Faço aquele contorninho, só coloco a tinta e venho puxando. Lembra que você não deve invadir a área do verde oliva. Agora, aqui, ó, a outra, eu não vou colocar aqui a sombra, eu vou deixar aqui para fazer a luz. Eu vou colocar a sombra aqui, ó, em cima do risco, só que partindo de trás. E olha como eu venho fazendo, eu venho deixando espaços amarelos. Do outro lado, a mesma coisa, uma linha mais forte ali. Agora, eu vou crescendo aqui, deixando arranhadinho. Vai ficar bem gordinho esse fundo aqui. Vou passar uma linha bem tênue ali no contorno, do lado de cá também. Agora, a gente vai nesse outro aqui, outro risco, bem em cima. Não tem que trazer ele até embaixo, tá? Pode fazer assim, ó. Mas sempre fazendo esse movimento, acompanha o movimento. Porque aqui em cima já não é fechado. Essas linhas aqui, a gente já enxerga risquinhos. Cuidado para você não deixar ela listrada, tá? Então, você tem que ir disfarçando essas linhas. Agora, a gente chegou num ponto aqui, ó. Eu tenho aqui o centro. No centro, o risco vai ser reto. À medida que vai pro ladinho, eu tenho que ir arredondando para ficar paralelo com esse. Pro lado de cá, você não vai trabalhar assim. Você vai virar o teu pincel, a tinta tá para fora. E você vem fazendo a mesma coisa. Um pouquinho mais de tinta. Olha, bem pouquinha tinta. Porque se colocar muito, se errar, fica difícil. Aqui você não vai chegar com esse vermelho até em cima. Você vem sumindo com ele. Acentuando um pouquinho mais aqui a divisão, que ficou meio branquicenta. Por causa do verde da erva doce que tinha embaixo. Um pouquinho mais agora aqui. Olha como a gente vai subindo. Umas manchinhas só. E nada de cruzar a linha aqui. Não pode cruzar a linha de jeito nenhum. E você vai trabalhando assim até você sentir que o espaço tá por igual. Que você colocou vermelhinhos de um lado de um tanto, vermelhinhos do outro lado do mesmo tanto.
E cuidado para não fazer que nem eu tô fazendo aqui, que eu já tô enchendo tudo, daqui a pouco tá tudo vermelho. Aí, chega de vermelho. Vamos lavar o pincel. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do berinjela. Pouquinho só no pincel. Eu vou deixar uma base aqui, ó, mais escura. Vou dar uma esfumadinha. Dos dois lados igual. Esse berinjela, ele tem que ficar em cima do vermelho. Fui subindo do lado. Se você não tem berinjela, faça com vinho, que o resultado também é muito bom. Um pouquinho de linhas. Vou deixar uma manchinha maior aqui desse lado. Não tem que ser só linha. Vou deixar uma manchinha aqui. Um pouquinho maior. Não coloquei na borda, coloquei um pouquinho pra dentro. Um pouquinho aqui. Acho que um pouquinho aqui nesse cantinho. Cuidado aqui, porque já tá chegando no amarelo. Agora eu vou pegar o pincel 0 e eu vou fazer ainda algumas linhazinhas assim, ó, com o pincel 0. Não precisa ser uma linha contínua. Você pode colocar assim, ele vai ficar falhadinho, tudo bem. O que você não pode é cruzar de forma nenhuma. E evita colocar o berinjela ali. O berinjela vai ficar na área escura, sempre em cima do vermelho para menor. Posso pôr alguns pontinhos, que são bem aleatórios, tá? Não tem um lugar para você pôr pontinhos. Chega de pontinhos, de risquinhos. Eu vou fazer alguns com o vermelho agora, com o pincel 0. É claro que se você fizer uma bola vermelha com uma luz amarela no centro, você vai ter uma maçã. Mas se você fizer com um pouquinho mais de detalhe, a sua maçã vai ficar bem mais interessante. Se você perceber que riscou demais, cheia de linhas, você vem com um pincel um pouquinho maior e faz assim, ó, passa de leve em cima das tuas linhas. Olha o que acontece. Bem de leve. Ele tira aquele croquentinho que eu digo, que fica quando a gente trabalha com 0, que a tinta fica na superfície do tecido. Ele assenta a tinta. Tô trabalhando com o peso do pincel, tá? Não tô apertando nem um pouquinho. Eu coloco o pincel e puxo. Olha, ele vai abaixar bem aquela sensação de riscarada. Aí. Agora eu vou iluminar um pouquinho com o branco. Ainda tá bem molhado, quer dizer, tá totalmente molhado, mas eu já posso colocar aqui, ó, uma pinceladinha de branco. Esse branco, porque tá molhado, ele vai sumir um pouquinho ainda. E eu não coloco o branco em cima do vermelho. Eu coloco o branco só em cima do amarelo. Eu posso pôr um pouquinho aqui também, ó, só assim um brilho nestes espaços que tem o amarelo. Aqui a gente vai ter que colocar mais um pouquinho depois que secar, que agora tá ficando muito sumidinho. Posso pôr aqui, ó, um ponto de brilho e aqui vou puxar pra cá, ó, pontinhos de brilho.
Cuidado para não deixar tudo pintadinho. E agora eu vou fazer o cabinho e primeiro vou preencher ele inteirinho de verde oliva misturado com berinjela. Vai ficar uma cor bem escura. Já preenchi, meu cabinho ficou meio grosso aqui, mas no teu risco ele vai um pouquinho mais fino, tá? Pode deixar que vai ficar um pouquinho mais proporcional. Eu vou tentar equilibrar isso aqui com a luz. Peguei um pouquinho do branco, eu vou fazer aquele corte que tem ali na ponta, ó, só isso. Você coloca o branco aqui e esfuma pra lá. E agora, coloquei tinta bem na pontinha do pincel, eu vou fazer aqui, assim, ó, puxadinhas. Eu vou bater o pincel e vou puxar pra dentro. Isso vai fazer nervurinhas. Você viu como ele vai ficando, parece que retorcido? Quanto mais você bate o pincel em cima, você vai desmanchando. Aqui ele já fica um pouquinho mais reto. Então, vamos deixar só com 2 pinceladas assim. Aqui, ó, ainda pode ficar retorcidinho. Tá, agora eu vou pegar uma pinceladinha aqui e vou fazer esse cabinho entrar aqui em cima, ó. E aqueles 2 saíram lá de trás, então aqui tem que ter contorno, aí. Aqui ficou muito... Aí, parece que tá nevando em cima do cabinho. Não, ficou bom. Quando secar, ele vai ficar bem retorcidinho. E vamos voltar aqui pro tecido pra gente fazer o acabamento. Eu fiz um guardanapo com morangos e talheres. Eu achei aquele guardanapo muito bonito. E ele tinha um detalhe. Eu vou fazer um detalhe nesse aqui também. Eu vou riscar agora, porque eu não risquei ainda, né? Em cima dessa linha, eu vou passar um pontilhado de vermelho. Um presponto. Tô usando o pincel 0 e o vermelho escarlate. Eu tô realçando um pouquinho mais as linhas de branco. Você pode fazer isso antes de fazer o presponto, tá? Porque fica difícil depois que faz o presponto. Você tem que tomar muito cuidado para não borrar. Mas eu achei necessário. Agora que já tá um pouquinho mais seco, o branco pega melhor e isso dá mais volume pro trabalho. O contraste entre a luz e a sombra. Isso que dá volume. Pronto. Agora, com o branco, eu vou fazer um picôzinho, é um pontinho. Você pode fazer até um xizinho, uma rendinha, como você quiser fazer. Eu vou fazer só um pontinho mesmo. Um pontinho assim mais gordinho. Mas você vai fazer isso em toda a borda do tecido. Olha, tá vendo? Toda a beirada. Aqui, por exemplo, não vai, porque é uma dobra. Aqui também não vai, porque é uma dobra. Só nas beiradas. É como se fosse um crochê. Imagina, o crochê só vai na beirada. Quando você dobra um pano, você não enxerga o crochê do lado que tá dobrado. Então, aqui também. Eu vou fazer o meu e eu já mostro pra você inteiro pronto. Vai ficar bem nítido, você vai enxergar e vai entender bem. Hoje já é um outro dia, o trabalho está totalmente seco. Eu vou usar o borrifador e vou umedecer toda essa área aqui em volta, que eu vou fazer o fundo. Agora eu vou passar a mão para ter certeza de que ficou bem espalhadinha essa água e vou ser bem rápida. Vou pegar um pincel grande aqui, nem tem número mais, mas eu acho que é 16.
E eu vou usar o amarelo pele, tiro o excesso no pratinho e agora eu vou fazer um fundo. Eu quero fazer uma mesa aqui embaixo. Como a gente tem água no tecido, fica bem mais fácil de espalhar. Mas você pode trabalhar na horizontal. Tem um vídeo onde eu ensino a fazer uma mesa, fazer madeira, né? Pintar madeira, imitação de madeira. Aqui no tecido, pra gente fazer esse tipo de mesa. Se você quiser conferir, dá uma olhadinha lá no meu canal. Mas aqui eu vou trabalhar assim. E aqui em cima eu ainda vou colocar, eu vou até marcar aqui agora, ó, a pontinha da folha. E esse lado aqui pega aqui nessa pontinha. Então vai ser aqui, ó. Aqui eu tô marcando, tô imaginando o final da mesa. Mas eu vou colocar esse pele por toda a parte aqui em cima também. Só que aqui não precisa mais ser assim, ó, na horizontal. Horizontal é só onde tem a mesa mesmo. Você viu que eu nem me incomodo muito, eu posso passar um pouquinho em cima. Porque como tem água, a tinta não vai pegar. E é uma tinta bem diluidinha. Aqui eu acho que eu já vou trabalhar assim, ó. Embaixo na horizontal. Em cima na vertical. Nesses meinhos todos, vou colocar um pouquinho da sombra de pele. E aqui eu vou trabalhar redondinho, porque não tem muita necessidade de você deixar marca assim. Se quiser trabalhar com molde vazado aqui, você pode. Stencil, né? Antigamente a gente falava molde vazado, agora é stencil. Então, vou terminar esse lado e esse. Já te mostro o resultado. Olha, a minha tábua terminou aqui. Então, eu usei como parâmetro, só que você viu que eu não fiz uma linha aqui. Eu deixei mais fortinho aqui pelo meio. Quando vai chegando no final, vai sumindo a tinta. Eu não tô fazendo uma tela, um quadro, eu tô fazendo um pano de louça. Então, eu não quero, não que seja errado, mas eu não quero deixar aquela coisa forte aqui do lado, eu quero ir sumindo. Agora, eu vou usar amarelo ouro, uma pincelada e um pouquinho do berinjela. Eu vou misturar. Olha aqui, eu tenho siena natural. Essa mistura não está nas misturinhas, nos vídeos de misturinhas, porque lá eu parti de uma paleta reduzida. Aqui eu tô usando o berinjela e o amarelo ouro, viu? Siena natural. Com esse siena natural e um pincelzinho número, nossa, 2, 150 da Tigre, grandão, né? Eu vou fazer assim, ó, os veios da madeira. Pouquíssima tinta. Eu vou aproveitar e já vou fazer um pouquinho de sombra também aqui, ó, embaixo do guardanapo. Aqui a sombra e vou limpando o pincel. Deixar um pouquinho mais fortinho aqui. Só não posso deixar essa linha curva, eu tenho que voltar fazendo a linha na horizontal. Aqui, ó, é um cantinho que fica bem escurinho, mas eu não posso fazer isso, porque aqui é a mesa, e a mesa tem veios na horizontal, então eu faço, depois eu dou uma desmanchada, puxando pro lado.
Vou fazer mais um pouquinho da mistura, ó. Uma pincelada de amarelo ouro e um pouquinho do berinjela. Ó, esse tom já ficou mais escuro que o outro. Não faz mal, não tem problema. Aproveitar até esse mais escurinho para marcar um pouquinho mais aqui, ó, as áreas de sombra. Vou fazer aqui também os veios da madeira. Você consegue só trabalhando assim, ó, com um pouquinho de linha. Aqui também é madeira ainda, é a mesa. Então eu vou fazer, a tinta tá bem mais leve, tá vendo? Bem mais fraquinho. Então eu vou fazer só alguns detalhes. Ó, só para lembrar que ali continua a mesa. A mesma coisa do lado de cá. Aqui a gente pode até pôr um pouquinho também. O restinho de tinta que eu tenho aqui, eu posso continuar e dá para terminar do lado de cá. Vai olhar a sua porta, se você tem uma porta de madeira, geralmente tem esses veios e tem desenhos tão bonitos. Aí, vou fazer mais um pouquinho. Olha como ficou bem escuro, então eu preciso de mais amarelo. E com essa cor aqui, mais escura, eu vou fazer aqui uma linha. Ah, vou te mostrar um detalhe. Essa linha passa exatamente aqui, ó. Ela sai de trás ali do... Eu vou colocar a régua. Você pode colocar uma fita crepe. Você pode colocar uma folha de papel. Ó, tá vendo como eu já tava fazendo tortinho? É, aqui. E agora eu vou marcar. Olha só. E já vou puxando. E já vou fazendo. E não tô puxando com o pincel assim para fazer a linha. Tô puxando com ele na largura. Aqui um pouquinho mais acentuado. E aqui só um pouquinho. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Começa sempre daqui, não vem de lá, porque senão ali vai ficar o excesso de tinta do pincel e vai fazer uma mancha. Então começa daqui, ó, que tá pertinho, que se ficar mais manchadinho, você tem como consertar. Lá já fica um pouquinho mais difícil. Aqui pode até vazar um pouquinho lá pra cima. O tecido ainda tá úmido. Que ficou um pouquinho mais forte, mas não faz mal. Vou deixar outro mais forte aqui, só para dar uma equilibrada. Aqui pelo meio, vou sujar também, no mesmo sentido. Se você quer trabalhar com extenso essa parte aqui, com certeza vai ficar bonito. Aí você faz e me mostra, porque eu amo ver o trabalho das alunas e como elas resolveram situações. Eu aprendo também e às vezes eu até copio, mas eu falo, tá? Ó, vou tirar. Agora eu vou acertar aqui, deixar mais escurinho o cantinho e o lado de cá também. Lavo meu pincel. E eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Fazendo aqui, ó, uma divisão um pouco mais acentuada. Um pouquinho só do branco. E aqui também. Já entortei ali. E agora... ainda vou usar um pouquinho mais do branco aqui para fazer uma luz seca um pouquinho mais forte. Ó, você viu que eu tô pegando e tô vindo direto. Aqui tá bem seco.
Então eu consigo empurrar essa sombra para deixar o tecido com mais movimento. Olha só, ali eu já fiz. Agora aqui e aqui. Um pouquinho. Você que não tem experiência nisso, vai colocando a tinta de pouquinho, leva até o final, põe mais um pouquinho, leva até o final. E assim você vai treinando. De repente você já está conseguindo fazer uma luz seca excelente. É só praticar. Olha como tá clareando o guardanapo. Aqui um pouquinho na linha. Agora aqui um pouquinho mais, porque o espaço é maior. Tô trabalhando aqui, ó, vou até em cima e já coloco aqui na beira também. Agora aqui, essa beirada, eu vou subir com o branco, tá vendo? Olha, só um pouquinho, vem sumindo. Aqui também, inclusive que o meu risco ainda tá aparecendo. Então eu posso trabalhar com o branco bem em cima, fazendo a linha desaparecer e dando mais volume. Só mais um pouquinho aqui na pontinha. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se não gostou, comenta também, porque eu quero saber onde eu posso melhorar. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E vamos ver para quem eu vou mandar beijinho especial hoje. Esta é minha aluna Keila, que mora em Vitória, no Espírito Santo. Costureira, professora, artesã e artista plástica, mulher de muitos labores. Ama pintar panos de prato e telas. Segue o canal Sonalu Pinturas e de lá aproveita as aulas e os riscos. Keila, que alegria ver seu sorriso e conhecer um pouco da sua história. Eu fico feliz. E hoje, o beijinho especial é todo seu.